Estamos na Ilha do Pico, mais precisamente no Lagido de Santa Luzia, que é, sem sombra de dúvidas, um dos lugares mais emblemáticos e de referência do que foi e do que é a paisagem cultural do vinho e a paisagem emblemática que foi suscetível de ser classificada como Património da Humanidade pela Unesco. Não é possível pensar ou dissociar a paisagem da vinha do Pico e a introdução do vinho e da vinha no Pico, separar essa introdução e esse aparecimento do vinho no Pico da paisagem e da geologia da própria ilha. Quando os povoadores aqui chegaram há 550 anos atrás, os cronistas falam disso e há muitos depoimentos escritos sobre essa realidade. Falam de uma ilha medonha, de uma ilha assustadora, de uma ilha incultivável, com uma montanha, um cone vulcânico que tinha derramado há muito pouco tempo escoadas lávicas que se tinham projetado até ao litoral costeiro, que faziam desta parte ocidental da ilha, desta zona oeste da Ilha do Pico, um torresmo de lava incultivável, inóspito e adverso. Portanto, a vinha começou não por esta parte ocidental da ilha, começou pela parte sul, que foi a parte em que se iniciou o povoamento. Começou precisamente quando o Frei Pedro Gigante, no século XV, introduziu os primeiros bacelos vindos provavelmente da Sicília, do Chipre ou da Madeira. Introduziu esses primeiros bacelos num lugar chamado da Freguesia da Santíssima Trindade e que na altura, na época, foi o primeiro povoado da ilha. Estes territórios aqui da fronteira com o Faial, esta zona ocidental e o oeste da Ilha do Pico, que medeia entre São Caetano, Freguesia São Mateus, provavelmente, até à costa norte, zona de Santa Luzia, Concelho de São Roque do Pico, esta zona era uma zona absolutamente improdutiva, absolutamente queimada e imprópria para o cultivo de cereais ou das leguminosas. Então, passado aproximadamente um século depois do povoamento, os proprietários faialenses, que eram os senhores destes terrenos enormes e incultos da fronteira, pensaram em, aproveitando um microclima muito especial e aproveitando estes lagidos absolutamente requeimados, que tinham sido a consequência das escorrências lávicas que tinham saído da boca do cone vulcânico da grande montanha do Pico até às barrocas do mar, até às penedias da costa, aproveitaram esse solo improdutivo e inculto para introduzir o vinho nesta zona da Ilha do Pico. Isso foi um processo absolutamente heroico, hercúleo, porque este chão encontrava-se coberto de lavas e foi preciso a marrão, a picareta, a cunha e a malho partir a pedra, arrumar a pedra numa teia fantástica de corrais e de maroiços e depois introduzir os bacelos de vinha neste solo aparentemente improdutivo. Eu diria que essa foi uma tarefa ciclópica, uma tarefa absolutamente épica e mítica, do meu ponto de vista, que confere à Ilha do Pico uma dureza, uma austeridade e ao mesmo tempo uma sobriedade elegante que fazem da Ilha do Pico de facto uma ilha em que a vinha e o vinho são absolutamente indissociáveis da paisagem e que o vinho e a vinha conferem a esta ilha a sua mais profunda identidade. Estamos neste momento junto a uma amostra
das rilheiras ou dos sulcos, dos trilhos, provocados pelos rodados dos carros de bois ao longo de séculos, que passaram e talharam na rocha viva, no magma das escorrências lávicas da montanha, talharam aqui estes sulcos marcados na pedra, que são a prova viva da tenacidade e da epopeia do homem do Pico contra uma natureza hostil e contra um território adverso. Se há coisa que prove de forma emblemática e simbólica essa heroicidade, essa epopeia do homem sobre a pedra, mas com a pedra, em cumplicidade com a pedra, será estes trilhos. Estes trilhos marcam precisamente essa relação de epopeia e de heroicidade do homem do Pico com a pedra. Já era a partir destes trilhos que se fazia o transporte das uvas e o transporte dos vinhos, dos cascos, das uvas para os lagares e para os alambiques, e dos cascos e das pipas para os portos e portecos e embarcadouros e rola-pipas que estavam disseminados por toda a fronteira da Ilha do Pico, por toda a ilha, mas principalmente na fronteira da Ilha do Pico. Estamos no lagido de Santa Luzia, que juntamente com o lagido da Criação Velha constituem as duas bolsas mais emblemáticas da paisagem cultural da Vinha do Pico como património da humanidade. Este núcleo é um núcleo de património edificado, distingue-se do núcleo da Criação Velha, esse muito mais com uma componente rural, este mais com uma componente de património edificado. Encontramos aqui algumas peças emblemáticas desse passado distante e longínquo, como por exemplo o armazém constituído por um conjunto de alfaias que vão desde os recipientes do vinho até um lagar de madeira muito sugéneres, e temos também um alambique que ainda funciona, constituído por um conjunto digamos, de peças que se prestam à destilaria das aguardentes, porque aqui em Santa Luzia, nesta parte da ilha, não, digamos, a aguardente tinha uma componente muito expressiva. O Convento do Carmo é atualmente o Museu do Vinho e corresponde a uma musealização de sítio. Aproveitámos, no fundo, esta unidade agrícola e funcional da produção do vinho verdelho, que é mais ou menos, corresponde ao ciclo opulento e áureo do vinho verdelho no Pico, mais ou menos de uma transição entre o século XVII e o século XVIII. Esta era uma unidade agrícola que funcionava, obviamente, com trabalhadores aqui sediados. Os frades só vinham aqui passar o período de veraneio e aproveitavam para fazer as vindimas. Este espaço é também um espaço fortemente rural e fortemente bucólico, marcado por um certo exotismo, porque a arquitetura do Paulo Gouveia aqui foi, do meu ponto de vista, altamente criativa e altamente engenhosa. O Paulo Gouveia conseguiu conciliar uma arquitetura de pedra seca, uma arquitetura popular, ligada à casa conventual, aos lagares e aos alambiques, com uma arquitetura marcadamente exótica, que foi, de certo modo, influenciada pela presença desta mata de dragoeiros, que é, porventura, a maior concentração de dragoeiros da Macaronésia e que beneficia da presença deste exemplar majestoso que temos aqui no Museu do Vinho, que andará à volta dos 800 anos de vida.
Essas ordens religiosas, como os jesuítas, os franciscanos, os capuchinhos e os carmelitas, no caso do Carmo, que foram esses homens detentores dos saberes da época que aperfeiçoaram as fórmulas do verdelho, combinando as castas como o boal, o terrantês, o malvasia, o arinto e o verdelho, de forma doseada, mas tendo como casta hegemónica e com maior protagonismo o verdelho, de forma combinada produziram um vinho de excelência que rivalizou com, enfim, o vinho madeirense, o vinho do Porto e o Moscatel. Esse vinho que teve fama europeia e fama mundial. Essas casas estavam disseminadas ao longo do litoral, mas não eram só as casas conventuais, não eram só os solares ligados às ordens religiosas, propriedade das ordens religiosas. Era também as casas solarengas, propriedade dos aristocratas faialenses e propriedade dos burgueses faialenses que detinham o controlo e a exploração vitivinícola na Ilha do Pico. Só para título exemplificativo, na fase inicial do século XVIII, na fase áurea da produção do vinho verdelho no Pico, haveria à volta de 150 produtores de vinho. Eu deter-me-ia um pouco na explicação daquilo que me parece ser excepcional e uma marca singular e excepcional da cultura do vinho no Pico. Aquilo que, de certo modo, foi considerado como esse caráter diferenciador e distintivo das culturas do vinho por todo o mundo. É, no fundo, o modo como as pessoas do Pico, de forma engenhosa, de forma inventiva, criaram uma tipologia construtiva para a produção da vinha e o fabrico do vinho no Pico. A vinha é constituída por grandes manchas de corrais que podem ser quadrangulares ou retangulares. Esses corrais são o resultado da pedra que foi tirada do solo, dos mantos lávicos, e que foi arrumada na vertical em muros de pedra negra, em paredes ou muros de pedra. Esses muros são suficientemente altos para proteger os vinhedos e as parreiras do rocio, mas são suficientemente baixos para permitirem que a incidência solar se faça e que as videiras e as parreiras e os cachos de uva beneficiem dessa incidência solar. Estes muros de pedra são uma espécie de biombo que, feitos em pedra seca, mas singela, permitem, através dos orifícios da pedra, permitem que a aragem se faça sentir ligeiramente sobre os cachos, sobre as uvas, mas ao mesmo tempo faça proteção ao excesso do vento. Por outro lado, estes corrais de basalto, que é uma pedra que tem uma grande composição de absorção do calor, permite que, durante a noite, se vá libertando esse calor acumulado. Há uma espécie de efeito de estufa. Esse calor liberta-se durante a noite e vai amadurecendo e carregando de teor alcoólico e de açúcar as vinhas, conferindo-lhe uma cor excepcional, um amarelo dourado, um mel dourado muito especial e, ao mesmo tempo, um grau e teor alcoólico que lhe conferem um estatuto de excepcionalidade, uma vez doseadas.
Estamos aqui no Lajedo da Criação Velha, na Madalena do Pico, que é, sem dúvida, o sítio mais emblemático e o sítio mais carismático da paisagem património da humanidade ligada à Vinha do Pico. Estamos perante uma paisagem absolutamente singular, absolutamente genial, do ponto de vista da sua singularidade e da sua excepcionalidade. Uma paisagem que resultou de uma enorme cumplicidade, uma simbiose perfeita entre a paisagem natural, entre a paisagem natural, digamos, que resultou das escorrências lávicas do grande cone vulcânico da Ilha do Pico, que está aqui por trás de nós. O homem há 5 séculos chegou aqui e foi obviamente dificílimo, porque este chão era um chão petrificado, era um chão cheio de magma, dos vulcões, e não era cultivável, não era um solo arável. Com inventiva, com lucidez, com criatividade, mas acima de tudo com grande tenacidade, que é uma das características marcantes da cultura do homem do Pico, do picaroto, o homem do Pico foi capaz de, deste chão improdutivo, deste chão de biscoito e de lava, ardida, queimada, requeimada, como os cronistas da altura se referiam a ele, foi possível, com inventiva e tenacidade, fazer vinho e fazer um produto também genial, também uma marca genial dos Açores, e fazer um vinho afamado, o Verdelho, o vinho do Pico, o célebre vinho do Pico, que era exportado para todos os sítios da Europa, para grandes cortes europeias do século XVI, do século XVII, do século XVIII e até meados do século XIX, o período da sua decadência. Portanto, um vinho que projetou os Açores e Portugal no mundo. Se fosse possível fazer esse exercício de pegar em todos os muros deste fantástico reticulado, desta paisagem de pedra, desta urdidura, desta arquitetura fabulosa da pedra, se fosse possível pegarmos nestes corrais e os alinhássemos em linha reta, era possível darmos 2 voltas ao Equador, para termos a noção da espantosa singularidade, da espantosa epopeia e da dimensão poética, estética e simbólica desta paisagem. Eu diria como Raul Brandão disse, quando aqui chegou e em 1924 escreveu as suas célebres Ilhas Desconhecidas. O Pico foi uma ilha que me causou medo, tormento. Agora que a conheço, ela apoderou-se completamente dos meus sentidos. Ela exerce sobre mim um enorme poder de atração, um enorme fascínio. É o fascínio da pedra, é o fascínio da negritude e da capacidade do homem, numa paisagem hostil e com a sua inventiva e a sua capacidade e a sua tenacidade, ousando ser capaz de, da pedra, com pedra e sempre com a mesma pedra, fazer um produto de exceção, que foi o vinho do Pico. É sobre esta paisagem e com esta paisagem que eu convido as pessoas a visitar o Pico e a visitar esta atmosfera, este universo muito particular da Ilha do Pico e absolutamente emblemático desta ilha e das suas gentes.
O Douro é certamente a realidade mais séria que temos. Miguel Torga, entre os autores portugueses, é seguramente aquele que melhor cantou e sonhou o seu Douro. Ele disse mais: o Douro, no mapa da pequenez que nos coube, é a única realidade incomensurável com que podemos assombrar o mundo. Foi com este pano de fundo que, em 14 de dezembro de 2001, o Comitê do Património Mundial da Unesco, reunido em Helsínquia, deliberou inscrever o Alto Douro Vinheteiro na lista do Património Mundial. A Unesco reconhece assim a imensidão, fantástica paisagem e esta obra conjunta da natureza e do homem que aqui temos neste nosso Douro. Ele nasce nos Montes Cantábricos, em Duruel de la Sierra, num pequeno município da zona de Sória, percorre cerca de 700 km até Portugal e, em Portugal, entrada em Portugal, apenas cerca de 200 km. Mas julgo que podemos dizer que, efetivamente, a sua parte mais extraordinária é este Alto Douro vinheteiro. A natureza definiu todos estes montes, estes vales, sobretudo o Vale do Douro e os vales onde encaixam os seus afluentes, e nesta paisagem, nesta montanha rochosa, xistosa, com algumas incursões de granito, verificou-se efetivamente desde a antiguidade, apesar de não haver estudos seguros sobre isso, que a cultura da vinha e do vinho tinha aqui condições de excelência. Por isso, numa saga extraordinária de centenas de milhares de homens e de mulheres, de gerações e gerações, a pedra foi partida, o xisto foi partido, as pedras maiores seguraram as encostas, fazendo estes milhares de quilómetros, este rendilhado, esta partitura de socalcos com que esta paisagem efetivamente nos assombra. No século XVIII, já o vinho era exportado para a Inglaterra, houve uma degradação da qualidade que fez com que fosse necessário uma intervenção central para a regulação desta região. E por isso, a pedido de homens bons da cidade do Porto e mercadores de vinho, Sebastião José de Carvalho e Melo constituiu a Companhia Geral de Agricultura do Alto Douro. Com este ato, ele constituiu a primeira região demarcada, tal como hoje as conhecemos, do mundo. O Douro é eminentemente uma realidade rural. No entanto, não podemos esquecer que há também uma vertente urbana no Douro. E que melhor do que a cidade de Lamego poderíamos ter como exemplo dessa mesma realidade urbana. Apesar de Lamego não estar formalmente integrado no processo de candidatura do Douro a Património Mundial. Vamos então ver à nossa volta um conjunto de elementos que demonstram isto mesmo. Atrás de mim temos a sede Lamego. Este edifício tem origens nos primórdios da nacionalidade. Na sua fachada podemos ver um conjunto de elementos que foram construídos desde o século XIII ao século XVIII. Esta fachada tem elementos notáveis, desde logo o rendilhado da sua fachada, ou o altar de prata, ou as pinturas nos tetos que terão sido feitas por Nicolau Nasoni, que aliás teve outras intervenções aqui na cidade de Lamego.
Por outro lado, a propósito da Igreja, da sede Lamego, é um momento também para referir a importância que a Igreja teve, sobretudo através da Ordem de Cister, na expansão do cultivo da vinha, essa sim que é determinante no processo de classificação. A vinha e o vinho são elementos nucleares e definidores do caráter desta região. E o momento em que das uvas se passa ao mosto e depois ao vinho é um momento de passagem, significa quase um rito de passagem. Temos o privilégio de estar aqui nestes extraordinários lagares que, com esta dimensão, com esta forma, estes lagares redondos, são únicos no mundo. É o momento certo para falarmos do ciclo do vinho. A vinha é uma planta extremamente resistente. Ela aguenta os maiores rigores do inverno, as maiores temperaturas no verão, de tal maneira que nesta região isso mesmo acontece e fala-se nos 9 meses de inverno e 3 de inverno. A vinha, dizia, sendo extremamente resistente, ela dá-se muito bem nesta região tão pedregosa. Não podemos esquecer que no Douro, praticamente, em poucas zonas, há terra. Hoje, ao contrário de antigamente, há um enorme cuidado na vindima. A separação das castas, a forma como são acondicionadas as uvas, a forma como é feito o transporte em pequenas caixas, em pequenas quantidades, das vinhas até aos lagares, até estes lagares onde depois são objeto da pisa do homem. Aqui a uva é transformada em mosto. O mosto que sai destes extraordinários lagares pronuncia o vinho extraordinário que vamos ter nas nossas casas, nos restaurantes, nos sítios onde queiramos bebê-lo. Hoje, desde a reforma de 1988, é possível aos produtores exportarem diretamente da região para o estrangeiro, para os mercados. Não era assim anteriormente. Anteriormente, o vinho tinha de percorrer um enorme caminho entre a região de produção e o entreposto do Porto, que se situa entre o Porto e Vila Nova de Gaia. Nesse local, considerava-se que havia as melhores condições para o vinho estagiar, para o vinho se desenvolver, para o vinho ganhar as suas melhores características. O calor do verão, os enormes e rigorosos frios do inverno nesta região de produção não eram aconselháveis para o desenvolvimento do vinho. Isto aconteceu desde a demarcação pombalina com a criação da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1756, há mais de 250 anos, portanto. Daí que, nesta região, o vinho seja normalmente, ou era normalmente, chamado de vinho fino, havia outros nomes para isso, e depois do seu estágio no Porto e na sua expansão comercial, digamos, é aí que ele ganha o seu batismo de vinho do Porto. Esta viagem era feita por barco, em condições dificílimas, nos barcos rabelos. Antes da estabilização do caudal do rio através das barragens que foram construídas nos anos 60, 70 do século XX, o nível do rio era muito mais baixo do que aquele que podemos ver agora, o seu caudal era muitíssimo mais forte, o que fazia com que não fosse fácil a navegação. Por vezes, em certos momentos, em certas passagens do rio, os barcos rabelos tinham mesmo de ir agarrados por cabos, agarrados por grossas cordas às margens, onde eram estabilizados, onde eram puxados por juntas de bois. É neste rio também que é palco de
uma quantidade de histórias que fazem parte das lendas desta região. Por exemplo, a montante do local onde hoje nos encontramos, no Caixão da Valeira, que significava uma verdadeira fronteira do rio, uma verdadeira fronteira da região, havia uma quantidade de rochedos que só no final do século XVIII, à força de explosivos, é que foram destruídos. Nessa zona, já na primeira metade do século XIX, a navegação era de tal maneira difícil que, num barco rabelo onde vinham duas figuras míticas desta região, a célebre Ferreirinha, Dona Antónia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha da Régua, e o Barão de Forrester, a determinada altura o barco virou, o barão morreu. Dizem as línguas boas ou más que o barão foi puxado para o fundo deste rio que ele adorava e que ele ajudou a desbastar e a conhecer melhor à força do peso das libras que ele transportava nas suas botas, e a Ferreirinha terá sobrevivido graças ao balão que foi feito pelas suas saias. Este Rio Douro, depois de ter sido palco de uma atividade económica intensa para o transporte do vinho, é hoje palco de uma outra atividade económica de cariz completamente diferente, o turismo. Efetivamente, ele está no centro da atividade turística. Há um conjunto de elementos para além do barco. Hoje é possível fazer semanas, fazer jornadas turísticas no Rio, desde a Foz até à fronteira com Espanha, com a maior comodidade, fazendo inclusivamente incursões, quer nas vilas e aldeias que estão preparadas também, muito bem preparadas hoje em dia para receber o turismo, quer também nas quintas que estão muito bem preparadas para o turismo de habitação. O Douro é, como vimos, património, o Douro é memória, o Douro é cultura. Mas o Douro é muito mais do que isso. O Douro é futuro. E, cada vez mais, por um conjunto de elementos, por um conjunto de iniciativas que estão a decorrer, que nos últimos anos têm tido lugar, nós sabemos que hoje o Douro tem um futuro extraordinário. E a isso não é estranho a declaração do Douro como património mundial pela Unesco. O próprio espaço, a adega onde hoje estamos, a adega da Quinta de Nápoles, é um investimento recente, um grande investimento que demonstra um enorme respeito pelo espaço, um enorme respeito pelo território. Sendo uma construção moderna, ela simula os socalcos do Douro e integra-se absolutamente na paisagem. Aliás, deve dizer-se que o recurso a grandes arquitetos, a grandes nomes da arquitetura, é algo que está a decorrer aqui no Douro, mas está a acontecer também em muitas outras regiões vitícolas pelo mundo fora. Associar este discurso moderno e com cada vez maior aceitação pelo público, associar, portanto, dizia eu, o discurso da arquitetura com o discurso do vinho, dois elementos que estão absolutamente na moda, é algo que tem feito o seu percurso e que aqui no Douro também, cada vez mais, isso vem a acontecer. Todos os investimentos a que temos assistido nesta extraordinária região levam-nos a poder afirmar com muita certeza de que estamos perante, efetivamente, um novo Douro. E este futuro tem a ver com as pessoas que estão dispostas a investir, as pessoas, sobretudo os jovens que regressaram ao Douro. Pode-se falar efetivamente no retorno a esta região de um conjunto de jovens que nela investem, jovens que trazem para cá grandes conhecimentos, que trazem para cá a sua formação e, sobretudo, que estão muito orientados para o mercado. E julgo que aí está uma das grandes diferenças entre o passado e o presente. São jovens que eles próprios desenvolvem a sua atividade orientados para o mercado, contrariamente ao passado, em que as pessoas que estavam aqui a produzir no Douro estavam muito dependentes dos comerciantes.
Estes jovens também têm uma outra característica. Eles estão a atuar em função de um conjunto extraordinário de critérios de sustentabilidade. Eles sabem que estão a investir no futuro desta região, eles estão a investir para si e para os seus descendentes. Por outro lado, eles têm consciência de que só se as pessoas viverem bem no Douro, é que têm capacidade para receber bem os turistas, e é disso efetivamente que estamos a falar. Esta região, quando a Unesco a classificou em 2001 como Património da Humanidade, a declaração diz-nos que é uma classificação patrimonial, de paisagem, mas é uma paisagem evolutiva e viva, ou seja, se as pessoas não tiverem capacidade para crescer, para desenvolver os seus negócios e os seus investimentos, efetivamente a região definha. É ao contrário que estamos a assistir. Há novos restaurantes, há novos hotéis, o turismo de habitação do qual já falamos é efetivamente uma realidade. Estamos a falar de algumas das iniciativas dos hotéis e restaurantes dos melhores entre os melhores. Portanto, hoje o Douro tem atrativos absolutamente únicos e, por que não, preparar-se para uma visita a este Douro extraordinário já nos próximos tempos.